Pista sul da rodovia Anchieta terá alterações. IPEM realiza plantão para avaliar taxímetros no ABC. Eleitores com mobilidade reduzida têm até 4 de maio para fazer a mudança de zona eleitoral. Empresas começam a aceitar animais de estimação no trabalho. Consórcio Intermunicipal Grande ABC anuncia o lançamento de futuro parque tecnológico em Santo André. Terça-feira, 12 de abril de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Pista da rodovia Anchieta será bloqueada até maio. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. Até o dia 19 de maio, motoristas devem se atentar ao bloqueio da pista sul da via Anchieta. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, o motivo é por causa da manutenção no trecho de serra, do quilômetro 40 ao 55. O bloqueio deve acontecer de terça a quinta-feira. Durante este período, a previsão é de que a pista seja bloqueada às 6 da manhã e liberada para o tráfego às 3 horas da tarde. As intervenções são para recapeamento de asfalto, reparos em viadutos e túneis, limpeza e substituição de sinalização, entre outros. Para o feriado de Tiradentes, dia 21, as obras não serão realizadas e não haverá interdições programadas para não atrapalhar o fluxo de veículos. A exemplo do trabalho regional desenvolvido para o combate ao mosquito da dengue, o consórcio intermunicipal Grande ABC vai criar uma sala de situação para acompanhar os casos de gripe tipo A causadas pelo vírus H1N1. No entanto, diferentemente do que vem ocorrendo no combate à dengue, com ações regionais que incluem esforço de equipes e mutirões nas divisas, o enfrentamento ao H1N1 requer primeiro que cada município desenvolva ações internas. Cada cidade está preparando um plano de contingência próprio para controle dos casos e atendimento dos pacientes mais graves, em que há necessidade de internação e leitos de UTI. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo realiza plantão de taxímetro no Grande ABC. Os taxistas dos municípios da região já podem consultar no site as datas dos plantões de taxímetro. A próxima ação está programada para quarta-feira, dia 13, a partir das 9 da manhã, sendo o ponto de partida na rua Atibaia 390, no Valparaíso. A verificação anual é obrigatória a todas as categorias de táxi. No caso dos plantões, somente os taxistas que precisam validar o instrumento após mudança de veículo, troca ou reparo do taxímetro devem comparecer. Os taxistas autuados por trafegar com taxímetro irregular têm até 10 dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 5.000, dobrando na reincidência. Para agendar o atendimento, é necessário acessar o site do IPEM São Paulo e emitir a guia de recolhimento da União para o pagamento da taxa de verificação. Sem o agendamento online e a taxa quitada, o atendimento não é realizado. E mais informações podem ser obtidas pelo telefone 44267333 ou pessoalmente na sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM-SP em Santo André. Vamos à previsão do tempo. A terça-feira foi ensolarada na região. Os termômetros registraram temperaturas de até 29 graus. Para amanhã é esperado tempo quente e seco com possibilidade de chuvas. Na capital de São Paulo, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em São Caetano, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 31. E no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima e 31 graus de máxima. Já em São Carlos, a previsão é de 21 graus de mínima e 34 graus de máxima. O ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Gávea Investimentos, Armínio Fraga, diz que o país precisa de uma visão ao longo prazo. Acompanhe detalhes em mais um Broadcast TV do Estadão.
não tivemos a chance ainda de conversar. Se ele me der a honra de um convite, eu certamente irei. E a agenda é dele, mas assim, o que eu posso oferecer são sugestões na área econômica. Qual é a sua projeção para 2017? Entendi que tem um cenário binário, como você disse. É mas muito difícil. Vai crescer? Saindo a Dilma, o país cresce? Pode crescer, pode. Mantendo a Dilma, o país não cresce. O que acontece? A aritmética do PIB é meio perversa, porque é a média contra a média. Então, se tiver uma queda esse ano de 4% outra vez, você já entra perdendo o ano que vem no número que aparece, mas não na sensação. Você pode ter uma sensação de melhora, como eu disse aqui, de forma um pouco jocosa, mas verdadeira, que se só parar de piorar já é bom. E inflação? A inflação, né, com uma recessão dessas, se as expectativas se acalmarem, do ponto de vista, vamos dizer, de algum cenário mais de crise, que hoje é possível se nada for feito, mas se isso for descartado, aí eu acho que a inflação tende a cair mesmo. Ela já está caindo, tenderia a cair, porque a recessão é absolutamente esmagadora. A situação dos estados é muito difícil. E como nesse momento, não por coincidência, a situação do governo federal também é difícil, nós estamos com um cobertor curto, danado. Tudo que se faz, no fundo, é meio que um jogo de soma zero. Tira daqui, põe ali, ninguém está em condições de fazer muita coisa. A ideia de mexer, no entanto, nas regras me assusta mais. Eu não li as decisões das cortes com relação ao juro simples versus juro composto, acho que é de Santa Catarina, e essa outra que eu li hoje sobre o percentual da receita a ser comprometido no serviço da dívida. Ambas têm impactos enormes e negativos para a economia, em que pese a má situação dos estados. Eu acho que esse não é o caminho. Mas no momento em que os instrumentos de dívida passarem a ter que estejam submetidos a esse tipo de incerteza, aí o Brasil vai ter muita dificuldade de se financiar. E os estados também. Moradora de São Bernardo desapareceu misteriosamente. No dia 30 de março, a recepcionista Fernanda Lobato Silva, de 24 anos, moradora do Riacho Grande, deixou a filha na casa da mãe dela e partiu a trabalho para Itajaí, município de Santa Catarina. Fernanda se despediu da mãe portando uma bolsa tipo aeromoça, que ganhou em um curso para comissários de bordo. Qualquer notícia sobre o paradeiro da recepcionista pode ser informado no telefone 43559242. Veja no próximo bloco. Eleitores com mobilidade reduzida devem ficar atentos. São Bernardo oferece oportunidade à saúde de fumantes. Continue conosco, J Mais ABC volta já. E vamos agora a Santo André, de onde fala o repórter André Gianocari, em nosso Link Mais. Boa noite, André. Com você, quais as novidades? Boa noite, Darcy. Boa noite, você assinante que acompanha mais essa edição do J Mais ABC. O consórcio intermunicipal Grande ABC anunciou o lançamento do futuro Parque Tecnológico de Santo André. O local servirá como polo de estudos e pesquisas regionais. A estrutura, que está ainda em fase de implementação, vai ficar na antiga sede administrativa da Ródia, no bairro Bangu, ao lado da estação da CPTM, prefeito Celso Daniel, no centro da cidade de Santo André. Esse endereço deve manter também equipes do próprio consórcio, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e também da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Agora, mudando de assunto, Dárcio, vamos falar sobre o trânsito, prestar serviços aí ao motorista que circula pela região central. Nós estamos aqui numa via bastante conhecida, que é a Avenida Ramiro Coleoni. Como vocês podem perceber, o trânsito segue tranquilamente, sinal verde para o motorista. E a nossa central de jornalismo também teve a informação que a rodovia Anchieta segue também com o trânsito bastante tranquilo. Portanto, o motorista não terá dor de cabeça se trafegar na rodovia Anchieta. André Gianocari, para o J Mais ABC. Obrigado, André. Os eleitores que possuem algum tipo de mobilidade reduzida têm até 4 de maio para fazer a transferência de zona eleitoral.
Os eleitores que possuem algum tipo de mobilidade reduzida têm até 4 de maio para fazer a transferência de zona eleitoral. Após a solicitação, a pessoa deve informar à Justiça Eleitoral o tipo de restrição que possui. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado com algum tipo de mobilidade reduzida soma 700 mil pessoas. Há 14 anos, uma resolução determina que haja sessões destinadas aos cidadãos com deficiência, com as devidas adaptações. A Justiça também determinou alguns recursos para os eleitores com deficiência. Um deles é o teclado em braille, um sistema de leitura para pessoas cegas. São Bernardo do Campo oferece programa para quem deseja parar de fumar. A ação prevê atendimento em grupos de apoio e está presente em 32. O objetivo é que o serviço seja implantado nas unidades Santa Terezinha e Areião até o fim deste ano. Os grupos, formados por até 15 pessoas, se reúnem 6 vezes por mês. Também participam médicos, enfermeiras, dentistas e psicólogos profissionais que avaliam e dão apoio à decisão do paciente de parar de fumar. Durante as 4 primeiras sessões, o grupo recebe material educativo feito pelo Instituto Nacional de Câncer sobre as consequências do tabagismo e orientações de como conseguir parar de fumar. Os interessados em participar do programa devem procurar a UBS mais próxima de sua residência. Mais de 60% dos contribuintes ainda não fizeram a declaração do imposto de renda. A entrega começou em 1º de março e vai até 29 de abril. Faltam menos de 17 dias para acabar o prazo da entrega do Imposto de Renda 2016 e até às 5 horas da tarde de segunda-feira, dia 11, a Receita Federal havia recebido somente 9.579.281 declarações. O número equivale a 33,6% de prestações de contas que o leão aguarda para este ano. Está obrigado a declarar quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 ou possuía patrimônio superior a R$ 300 mil em 2015 e os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem perder o prazo de entrega estará sujeito a multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. O programa gerador da declaração, para ser usado no computador, pode ser baixado no site da Receita Federal. O aplicativo do imposto de renda para dispositivos móveis, tablets e smartphones está disponível nos sistemas Android e iOS da Apple. As ferramentas podem ser baixadas nas lojas virtuais de cada sistema. A Coop está apostando numa forte campanha promocional para alavancar as vendas de algumas categorias no Dia das Mães, considerada a segunda data mais importante do varejo. Até 8 de maio, a Coop terá tabloides especiais com uma série de promoções que vão desde alimentos para o almoço do domingo até calçados, itens de cuidados pessoais, entre outros. A expectativa é que as vendas aumentem em 8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Durante a campanha, todas as aquisições nos setores de eletro, bazar e têxtil poderão ser pagas em até 12 sem juros no cartão Coop Fácil ou toda a loja em até 3 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Varejo registra alta de 1,2% em fevereiro. É o que mostra levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse resultado na margem de 1,2, ele é o melhor resultado desde julho de 2013. Porém, não teve fôlego para reverter a queda de menos 4,1 acumulada em dezembro e em janeiro desse 2016. Ele não reverte, ele ainda mantém o volume do comércio varejo em trajetória descendente
e, portanto, na margem a situação melhora, mas ainda sem capacidade de reverter o quadro negativo. Empresas passam a admitir cada vez mais a presença de cães e até mesmo gatos nos ambientes de trabalho. Ele pode até assustar pelo tamanho, mas Job, na verdade, é um tremendo brincalhão. Mascote da agência Octopus em Santo André, de apenas 1 ano, para qualquer um que esteja passando na empresa. O convívio com animais domésticos traz inúmeros benefícios ao ser humano. Pensando nisso, algumas empresas resolveram abrir as portas e falar. No caso da agência, a publicitária Larissa Ferrari afirma que a presença do cachorro deixa o ambiente de trabalho bem mais leve. A gente foi atrás, pesquisou muito sobre as raças, o que seria ideal dentro do ambiente de trabalho, porque é diferente, né, de estar em casa. E aí a gente encontrou no Golden uma boa opção para estar no ambiente de trabalho. Ele interage bem, ele não é bravo, né? Ele não cisma assim com ninguém, ele vai com todo mundo e ele é uma companhia muito agradável. Então aí a gente acabou optando por ele para trazê-lo para o ambiente de trabalho. No estresse do dia a dia, né? Às vezes o pessoal está estressado, na correria, encontra com ele, aí para fazer um carinho, para brincar, já dá aquela quebrada, né? No clima, não fica tão aquela coisa pesada no ar de correr, de ter que fazer. Então acaba quebrando um pouco isso. Todo mundo daqui disse que gostou bastante, que ficou bem mais agradável, mais leve. Ele é uma companhia, né? Até quando às vezes tem que ficar um pouquinho até mais tarde, ele sempre está junto. Então todo mundo gostou. Segundo estudo divulgado pela Forbes, quem convive com animais de estimação no trabalho tem menos estresse e chega ao final do dia sentindo menos cansaço extremo. Ou seja, além de proporcionar bem-estar e descontrair o ambiente, trabalhar ao lado de cães, gatos ou qualquer animal de estimação aumenta a produtividade e a motivação. E com certeza o pessoal da Octopus concorda e muito com isso, inclusive Job, que por onde passa é sucesso total. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Continue conosco, o J+ABC volta em seguida. E vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, essas são as principais notícias do agronegócio publicadas pelo Broadcast Agro nesta terça-feira. O valor bruto da produção agropecuária em 2016 deve ser de 512,9 bilhões de reais, segundo projeção feita em março pelo Ministério da Agricultura. Se a previsão se confirmar, a receita do produtor rural será 0,1% menor que a registrada em 2015 e 0,88% inferior que a estimativa de fevereiro. Apenas a agricultura vai somar 336,6 bilhões de reais, com alta de 1,8% frente a 2015. A pecuária, por outro lado, somará 176,2 bilhões de reais, com queda de 3,3% em relação ao ano passado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a sua projeção de estoques da soja para a safra 2015 e 2016. Agora, espera um volume de 12 milhões de toneladas, ante 12 milhões e meio de toneladas na estimativa anterior, feita em março. Os números também foram revisados para o milho. Para o cereal, a nova estimativa é de 47,3 milhões de toneladas, acima da previsão de março, de 46,6 milhões de toneladas. O volume de etanol comercializado em março pelas unidades produtoras da região centro-sul do Brasil somou 2,24 bilhões de litros, segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única. O número representa queda de 13,4% em relação ao que foi verificado em igual mês do ano passado. Segundo a Única, o recuo decorreu principalmente da queda superior a 20% nas vendas domésticas de hidratado no mês. Em sentido contrário, as vendas internas de anidro aumentaram 16,21%. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago,
e saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Olá, essas são as principais notícias de economia publicadas pelo Broadcast nesta terça-feira. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, voltou a rebaixar a previsão de desempenho econômico para o Brasil em 2016. Agora, a instituição espera que o PIB brasileiro caia 3,8% neste ano. A projeção anterior apontava para recuo de 3,5%. Para 2017, o FMI manteve projeção de crescimento zero. Apesar disso, alertou que as perspectivas do país estão sujeitas a grandes incertezas. O IBGE divulgou hoje que as vendas no varejo subiram 1,2% em fevereiro em relação a janeiro, na série com ajuste sazonal. No entanto, na comparação com fevereiro do ano passado, as vendas caíram 4,2%. No acumulado do ano, o varejo apresenta queda de 7,6% e nos últimos 12 meses de 5,3%. No dia em que foi lido no plenário da Câmara o parecer da Comissão Especial do Impeachment, o Banco Central agiu para tentar tranquilizar o mercado financeiro. O BC ofereceu 160 mil contratos de swap cambial reverso, o equivalente a cerca de 8 bilhões de dólares. Apesar disso, a cotação do dólar à vista fechou em leve queda. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta terça-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro fechou com desvalorização de 0,26%, vendido a R$ 3,97. O prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, se eximiu e culpou a Câmara por tentar aumentar em 19,9% o seu salário, o do vice, Frank Aguiar, e de seus secretários. O reajuste aos integrantes do Executivo é consequência do aumento dado aos servidores públicos. Porém, o projeto que prevê o aumento é de autoria da mesa diretora do Legislativo. Se aprovada a proposta, o salário de Marinho seria elevado para R$ 30.620. E vamos ao nosso giro esportivo? Boa noite, Marcos. Início de semana esportiva. O que temos de bom, de emocionante no futebol para essa semana? Boa noite, Darcio. Aliás, temos semana decisiva na Libertadores, principalmente para São Paulo e Palmeiras. Amanhã o tricolor recebe o River Plate da Argentina no estádio do Morumbi, precisando vencer para se manter vivo na Libertadores, hein? Contando com o experiente Lugano e com um maciço apoio do torcedor, que até já esgotou os ingressos mais populares, o São Paulo espera vencer os argentinos e levar a decisão sobre a sua classificação para o último confronto, que ocorre em La Paz, naquela altitude toda, contra o The Strongest. Vamos ver se o São Paulo tem toda essa garrafa vazia para vender, como se diz por aí, né? Já o Palmeiras sonha com a vitória sobre o outro River, esse do Uruguai, na quinta-feira no Allianz Parque, para fazer as suas contas sobre a classificação. Para tal feito, ainda conta com a vitória do Nacional do Uruguai sobre o Rosário Central na outra partida do grupo. Calculadora e coração nas mãos do torcedor palmeirense. Vão sofrer, hein? Quem não está nem um pouquinho preocupado é o Corinthians. Com a semana de folga sem confrontos pela Libertadores ou pelo Paulistão, o técnico Tite aproveita o tempo para treinar seus jogadores aí para o confronto de quartas de final do estadual. Hoje, a Federação Paulista anunciou a mudança de data desse confronto de domingo para o sábado, alegando uma exigência da Polícia Militar aí para garantir maior segurança desses confrontos que ocorrem na Grande São Paulo, já que o São Paulo joga em Osasco no domingo. Outro que é todo otimismo é o São Bernardo, aqui do ABC, hein? Após a classificação inédita para a fase quartas de final do Paulistão, o Bernô teve a confirmação que o técnico Sérgio Soares dirigirá a equipe até o momento que ela seguir na competição. Sérgio tem acertado a sua transferência para o Ceará, equipe aí que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito mais do esporte, do Paulistão, da Libertadores, você confere logo mais às 8 da noite comigo, no Esporte Mais. Até já! Até às 8 então, Marcos.
E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, você vai assistir aos boletins dos 60 segundos e também do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite. Até lá e um bom descanso.